Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas. Direi a você coisas insondáveis, coisas que você não conhece. Eu vou falar de novo, é um texto para romper o sobrenatural. Clame a mim. Qual é o segredo? Hã? E se nós clamarmos, o que ele vai fazer? Ele vai nos responder. E a sua resposta, qual será? A sua resposta será grande, visão grande. Será insondável. E melhor ainda, que ainda não aconteceu na minha vida. Uma nova história de milagres. Pastor Jatobá, ore. Ontem um grande milagre de Deus veio sobre você e sobre a minha família. Então eu sei o que é milagre. Então ore em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, para ouvir a sua palavra rema, Senhor, no nosso coração, Pai. Guarda, Senhor, a família pastoral, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, usar a boca desse pastor como profeta, Senhor, dessa casa, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, que queremos absolver nesta noite e sair daqui cheio do Espírito Santo, Pai. Porque a sua graça e a sua misericórdia em nossa vida é tudo que queremos, Senhor, e mais nada, Senhor. Obrigado, Senhor, também pela minha família, pela salvação que eu tive na segunda-feira, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fará. O que direi ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado? Amém. Glória a Deus. Podem se sentar. São dois temas de mensagens que eu penso muito para pregar em 2 dias do ano. Uma é a pregação do dia 31 de dezembro, porque eu entendo que quando eu prego uma mensagem no último dia do ano, eu verbalizo a minha fé para aquilo que eu acredito que vai acontecer no ano seguinte. E a primeira mensagem que eu prego nesse ano novo. Então, eu entendo que essa primeira mensagem, ela precisa corroborar com a última mensagem. Ela precisa ser uma extensão desta última mensagem. E, orando a Deus, veio à minha memória a palavra romper. A gente gosta muito de cantar um hino, pelo menos eu gosto, um hino antigo que diz rompendo em fé. E eu acredito que o romper nesse ano de 2023 será o nosso grande desafio, sabe? Porque como é que eu posso verbalizar isso? Eu não gosto, não me adapto bem viver debaixo de coisas natural ou naturais. Eu não aceito ter uma vida debaixo do natural. Porque eu confesso para vocês que eu não sou melhor que nenhum ser humano, mas eu não sou natural. Sabe, quando a pastora veio dar a palavra de oferta dela, e porque eu chorei quando ela deu oferta, porque lá em dezembro, quando eu fui distribuir o envelope, eu me lembro que eu usei uma frase que eu não tenho medo de usar. Eu disse que quem pegasse o envelope, quem cumprisse o seu voto, eu
estaria disposto a perder você se aquilo que você estaria acreditando na minha palavra ao distribuir aquele envelope não acontecesse na sua vida? Porque eu entendo o seguinte: enquanto eu conseguir ter uma vida no altar, porque eu sou homem e sou falho, e preciso da vossa oração para permanecer neste altar. Você precisa olhar para o seu pastor com muito carinho, se você o ama, e dizer o que eu posso fazer para que ele continue no altar. E o que você pode fazer para que eu continue no altar é nunca esquecer nas suas orações de interceder por mim e pela minha família. Porque o meu maior projeto não são sonhos materiais. O meu maior projeto é permanecer no altar. É o meu 01. Porque eu sei que para permanecer no altar, eu vou ter que romper com muita coisa, que não é fácil. Primeiro, porque você não agrada a todo mundo. Segundo, que se você tiver que pregar só o que as pessoas gostam, eu vou ter que ter uma mensagem para cada culto. Número 3, é porque eu vivo pela fé, financeiramente falando, e eu dependo da tua fidelidade, entendendo que o teu dízimo não é a minha semente, a tua oferta não é a minha semente, o teu dízimo é a sua semente, não é a minha. A tua oferta não é a minha semente, é a sua semente. Então eu entendo que eu também preciso plantar minha semente. Eu tentei esse ano ser o primeiro nessa oferta profética. Mas a irmã, eu sou justo, né? Preciso ser. A mamãe do pastor Washington, ela entregou primeiro do que eu. Nem foi num culto. Ela me viu, já tinha terminado o culto, falou: pastor, esqueci, eu vou viajar, toma aqui minha oferta. Eu falei: ai Jesus, eu queria ter sido o primeiro. Eu ia naquele dia à noite separar meu dinheiro e colocar dentro do envelope. Então, no nosso livro, a 01 é ela, e eu fiquei como 02. Por quê? Porque sua semente não é minha semente. Eu não posso viver da sua semente. Quem tem que viver da sua semente é você. Eu vivo da minha semente. E a minha semente, um dos pedidos dela é que Deus destrave sua vida financeira. É que você rompa o sobrenatural. Porque se você for ter uma colheita abençoada, toda a igreja será abençoada. Toda. Vocês estão me entendendo? Por isso, eu falei: Senhor, dai-me uma mensagem onde os irmãos possam entender. Obrigado, minha baixinha, estava com saudade. Onde vocês pudessem entender que quando a gente fala novo ano de milagres novos, não é fácil. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por força. Sabe, se alguém aqui disser que 2022 foi um ano fácil, é anátema. É mentiroso. Entendeu? E não espere que 2023 vai ser um ano de carochinhas. A minha bênção e a tua bênção virá desde o momento em que eu esteja disposto a romper muitas coisas que hoje acontecem na minha vida. Esse talvez será o maior desafio nosso
nesse ano. Não é difícil ver o milagre, é difícil provocar o milagre. E milagre precisa ser provocado. Você está entendendo? Então eu entendo, eu creio, eu vivo uma vida todo dia recheada de desafios. Não pense você que eu tenho uma vida de mar de rosa. Eu não tenho. E acredito que eu nunca vou ter. Mas assim como eu fui forjado dessa maneira, eu acredito que você tem sido forjado assim também. Eu não vou conseguir agradar vocês com as pregações que vocês gostam. Mas eu prometo uma coisa para vocês: serei fiel àquilo que Deus mandar eu pregar para vocês, não aquilo que eu quero. E se pessoas muitas das vezes saem daqui, porque nós não somos uma igreja de reteté, ou não somos uma igreja disso, ou daquilo outro, porque eu estou acostumado a isso, eu estou acostumado àquilo outro, não espere isso de mim. Não que eu não ame o reteté, não que eu não ame os dons espirituais, mas eu sou apaixonado pelo ensino. Eu estudo muito. Até parece, né? Eu acho que eu peguei pesado de estudar muito. Estudo pouco. Mas tudo que eu ensino vocês é fruto de estudo. Essa mensagem de hoje é fruto de estudo. Não é algo que está na minha mente, não é algo que eu sei, é algo que eu aprendo todo dia. Porque se eu não aprender, como eu posso estar aqui para te ensinar? Você está entendendo? Eu não posso desafiar a minha mente em tentar ensinar algo a você que eu não tenha domínio. Eu estou cansado de ver gente muito espiritual, mas que a pobreza e a miséria não o abandonam. Eu estou cansado de ver pessoas que pregam muito, mas que a miséria não o abandona. Eu estou cansado de ver pessoas na igreja santas, cumprem todos os mandamentos. Pessoas que são exemplos para nós, mas que vivem uma vida de miséria. Que vive uma vida de dependência. E Deus me colocou na sua vida para unir o dom espiritual a uma verdade que tem sido escondida de você, para que você seja liberto. Porque se eu perguntar aqui, quantos aqui querem falar línguas estranhas? Todos vão levantar as mãos. Mas também se eu perguntar, quantos querem um ano de prosperidade? Todos irão levantar as mãos. Então não há diferença entre ser próspero e ser cheio do Espírito Santo. Os dois são importantes. O problema é que tem muitas pessoas que quando você vai ensinar sobre libertação financeira, fecham a cara como se isso fosse do capeta. É incrível como pessoas não acreditam na lei do retorno. Não, o que eu dou para Deus, não, eu não quero não. Você já imaginou o que é isso? O que é você ouvir isso de uma pessoa que entrega o seu dízimo e diz, não, isso aqui é lei, eu estou cumprindo com a lei e Deus não tem que me dar nada. Uma pessoa que faz um voto como esse, em que eu pedi para colocar um pedido aqui dentro, pedido de algo que você deseja para a sua vida. Agora me diga, alguém aqui está trocando R$365 por um pedido? Não. É que eu creio na lei da semeadura.
Quantos aqui creem? Eu creio, eu vivo assim. Isso não é algo que eu estou ensinando para vocês que não esteja na Bíblia. Eu creio que tudo que eu planto, colho. Ao tempo de Deus a colheita virá. Pode não ser no meu tempo, mas ela virá. E o nome disso é libertação financeira. As pessoas não sabem que os 3 piores demônios liberados por Lúcifer contra a raça humana, eles não estão no pecado. Eles estão na vida financeira. O migrador, o devorador e o cortador. Porque são os únicos demônios que não saem por oração. Não saem por clamor. Não saem por música. Não saem por jejum. Eles só saem quando você entrega o dízimo. Então, essas são as pregações, porque eu quero ver você próspero, liberto. Chega de contar dinheirinho. Começando, eu quando percebo que pessoas estão me procurando, me perdoe, nada do que, eu não escrevi nada disso não, me deu vontade de falar. Eu aprendi uma coisa: quando você começa a ficar chateado com a minha pregação, é porque ela está dando resultado. Quando você começa a reclamar das minhas pregações, é porque ela está te incomodando. E se ela está te incomodando, é algo que você precisa consertar. E se tem uma coisa que eu não aceito, é filho de Deus mendigando nessa terra. Eu não aceito isso. Sabe? Porque se o meu Deus, que eu falo para todo mundo aí, que é o dono do ouro e da prata, é o Deus que suprirá todas as minhas necessidades em glórias e riquezas, é o meu pastor, de qual nada tenho tido falta. Se Ele é Jeová Jireh, o provedor que enviou um cordeiro lá no Monte Moriá, impedindo Isaac de ser morto pelo pai Abraão, se eu creio nesse Deus, eu não posso acreditar que quem serve a Deus passa necessidade. Porque o rei, o maior rei antes de Cristo, que habitou nessa terra, um dia disse: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Então pode acreditar numa coisa: não espere em mim perfeição em 2023, mas espere um pastor que estará sendo usado por Deus para tirar você do estado que você está e colocar você num estado muito melhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então deixa eu pregar. Romper, criar abertura. Muito interessante essa tradução. Não é só criar abertura. Para criar a abertura, ela só se torna uma passagem quando é empregada a força. É por isso que os nossos dízimos, nossas ofertas são entregues quando a gente rompe algumas coisas que passam na nossa cabeça, do tipo: será que eu terei dinheiro para pagar minhas dívidas esse mês? Como a pastora Danúzia testemunhou aqui. A presença de Deus, ela se revela à minha vida e à sua vida quando a gente rompe o sobrenatural.
Sabe, o sobrenatural só é entendido se você separá-lo. A palavra sobre da palavra natural. O sobre significa estar acima. Está acima daquilo que é natural. Por isso eu disse para vocês que eu não quero viver uma vida natural, eu quero viver uma vida no sobrenatural. Não é magia, pastora Tatiana. Não é milagre viver no sobrenatural. E é isso que eu quero desmistificar da tua mente hoje à noite. Porque a palavra sobrenatural dá a entender que está longe do seu alcance, que é algo muito extraordinário que precisa acontecer, e não é. O sobrenatural é quando você entende o que é natural, mas você entende também que você está acima desse natural, porque o Deus que você serve é sobrenatural. Então você nunca vai alcançá-lo no natural. Para você alcançá-lo, você terá que caminhar nos mesmos caminhos dele, no sobrenatural. Boa noite para você que está nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus, sou o pastor Carlos Leonardelli, da Catedral da Família Quadrangular em Meriti. O tema da nossa mensagem hoje é Vivendo o Sobrenatural. A grande verdade é que hoje eu quero te dar alguns princípios proféticos para destravar isso na sua cabeça. Eu queria pedir um favor para você. É meio doido, mas eu vou pedir. Não custa nada, né? Doideira é o meu forte. Então, fecha a mão e dá uns 3 soquinhos na cabeça. Amém? Vamos de novo? Eu falei 3, mas pode ser 7, é melhor, né? Amém? Aí você diz, pastor, o que significa esse soquinho? Sei lá, só tive vontade de mandar você fazer. E uma das coisas que eu acredito é que todas as vezes que Deus quer falar comigo, Ele me dá uma ideia. Então, cuidado ao me criticar ou mandar você dar soquinho na cabeça. Pode ter sido Deus. Entenderam? Eu não acredito num Deus que abre o céu, porque eu sou tão pecador para Ele fazer isso comigo. Ele fez com Abraão, Ele fez isso com Moisés, Ele fez isso com tanta gente. Mas eu não acredito muito que Ele vai fazer com Carlos Leonardelli, não. Então eu prefiro acreditar que quando Ele quer falar comigo, Ele vai me dar uma ideia. Mesmo que ela seja louca, mesmo que ela seja doida, mesmo que ela exija de mim um rompimento sobrenatural, mesmo que ela vai exigir de mim força para fazê-lo, mesmo que ela não faça parte do meu planejamento, mas aquilo que eu quero se esbarra nela, então ela se torna um adversário para mim. Então eu preciso rompê-la, mesmo que seja a força, mesmo que seja contra a minha vontade, mesmo que seja o que eu não quero, mas eu tenho que romper. Número 1, lembra que eu falei que eu ia dar alguns princípios proféticos? Caio, tem como você escrever, porque eu vou ler poucos versículos. Você tem a mensagem aí, então você já sabe qual é o número 1. Diga assim comigo: redescobrindo meu lugar. Fala mais alto. Redescobrindo meu lugar. Teu lugar aonde? No reino. Então vamos agora de novo. Redescobrindo o meu lugar no reino.
Amém? Que reino é esse? É o reino de Deus. Você sabe que o prefixo re significa voltar atrás. Deus um dia te deu um chamado. No dia que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, Deus plantou uma semente em você. O nome dessa semente é talento. E Deus tem cobrado de você essa redescoberta. Voltar ao início de tudo. Voltar onde tudo começou. Porque talvez a nossa maior dificuldade está aí. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, por favor. Os teus anos na igreja, sentados no banco, tiram de você a coisa mais linda que Deus plantou no primeiro dia que você se converteu, que é paixão. Porque você transforma a paixão em rotina. E o que destrói um relacionamento é quando a paixão vira uma rotina. Vir para a igreja quarta, vir para a igreja domingo, cantar, bater palma, ouvir o pastor pregar, orar, ir embora para casa, encarar uma segunda, terça, quarta, quinta. Isto é rotina. Você tem que trabalhar, então a tua segunda-feira precisa ser diferente. A tua terça precisa ser diferente. A sua quarta precisa ser diferente. Ou seja, todo dia é um novo dia para Deus com relação a você. Deus tem uma experiência nova. Deus tem algo novo para fazer. Deus vai usar você para falar com pessoas diferentes. Deus vai usar a sua vida para ser testemunho na vida de alguém. E isso vai trazer prazer a você. E o prazer, ele é primo da paixão. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Redescobrindo o meu lugar no reino, voltando ao meu chamado. Tá? E se eu for usar alguém, um personagem bíblico, para poder ilustrar o que eu estou falando, eu usaria Jacó. Sabe? Eu usaria Jacó porque onde foi que Deus encontrou Jacó? No vale de Jaboque. Correto, não? O famoso Peniel. No vale de Jaboque. Algum dia você teve interesse de saber o que significava aquele lugar? Por que foi aquele lugar que Deus escolheu? Você sabe que Deus se preocupa muito com a nossa geografia, né? Nós é que não devemos se preocupar com a nossa geografia, e sim com as nossas emoções. Mas Deus se preocupa muito da gente não sair do lugar onde Ele nos colocou. Por quê? Porque se você planta uma semente nessa terra, a colheita não está em outra. Isso que você tem que entender. Entendeu? Você não plantou uma. Você lembra que no dia 31, sempre quando a gente vai entregar a oferta, eu faço questão de preparar uma terra e você coloca ali. Essa terra simboliza esse chão. Você não pode plantar algo aqui e colher em outro lugar. Você vai colher aqui. Você está entendendo? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Lá no vale de Jaboque, Deus não foi Jacó que marcou um lugar com ele. Na verdade, não somos nós que marcamos nada. A nossa agenda depende da agenda de Deus. Você tem que entender isso. Você não pode ser ignorante de fazer uma agenda e pegar ela e dizer assim, tá bom, Senhor? Ou tu quer mudar alguma coisa aqui? Está de acordo? Ou só quer tirar alguma coisa daqui? Porque a sua agenda possa ser que não seja a agenda de Deus para você.
Entendeu? Então deixa eu dizer uma coisa para você. O Vale de Jaboque, para quem não sabe a tradução desse lugar, significa lugar de travessia. Você pode repetir isso comigo? Lugar de travessia. Mais alto. Lugar de travessia. Lugar de travessia. Lugar de onde, vamos dizer assim, você está num lugar, há uma ponte, você passa por ela e do outro lado da ponte é um outro lugar. Você já passou num lugar, por exemplo, você pega a Via Dutra, depois de Resende, depois ali de outras cidadezinhas, daqui a pouco vem o quê? Você está entrando no estado de São Paulo. Você está saindo do Rio de Janeiro. Um outro lugar, isso é travessia. Você atravessou o limite de uma terra para outra, de uma cidade para outra. E Deus entendia que para mudar a vida de Jacó, não podia ser em outro lugar que não fosse no lugar da travessia. No lugar da mudança. No lugar de um novo ambiente, de um novo ar. E às vezes tem pessoas que interpretam isso de uma maneira assim: ah, Deus está querendo me tirar dessa igreja e me levar para outra igreja. Não, Deus não age dessa maneira. Talvez Deus queira tirar a sua mente do lugar que está para outro lugar. Porque se mudar de igreja resolvesse nossos problemas, eu mandaria todos vocês embora e pediria um outro povo para cá. Eu sairia daqui e colocaria outro pastor. Porque talvez o problema seja eu. Sabe por que a gente prefere às vezes mudar de endereço? Porque é mais fácil mudar de endereço do que mudar-se a si próprio. Na verdade, Deus não mudou nada na vida de Jacó. Ele continuaria o caminho. Mas ele precisava passar pelo lugar da travessia para que ele tivesse mudado o seu nome, Jacó, usurpador, ladrão, mentiroso, o que roubou seu irmão. E quando ele passa pelos vales de Jaboque, e ele tem um encontro com Deus, quando ele pisa na outra terra, Deus já diz: não é mais Jacó, agora é Israel. Aquele que seria uma nação, aquele que teria uma outra mentalidade. Até Jaboque, ele pensava: meu irmão vai me matar. Até o Jaboque, ele dizia assim: vou perder tudo que conquistei até hoje. Lá no Jaboque, ele pensava: é meu fim, essa é a caminhada da morte. Mas quando ele tem um encontro com Deus, que ele passa a pensar de uma maneira diferente, ele encontra com o irmão? Encontra. Mas o irmão o rouba? Não. O irmão o mata? Não. O irmão o perdoa e o abençoa. Então esse é o teu problema. É que você acha que se mudar o que você está pensando hoje, você vai perder o que você quer hoje. Quando na verdade, para conquistar o amanhã, você tem que mudar hoje. Então, o que serviu o Vale de Jaboque na vida de Jacó? Diga comigo: mudança. Diga assim comigo: saindo de uma estação e passando para outra estação. Eu quero que você dê um abraço apertado no teu irmão e diga assim: não dá para voltar mais. Nunca mais Jacó passou pelo Vale de Jaboque. Porque uma vez que você passa pelo lugar da travessia, sua mente nunca mais volta ao passado. Disse Paulo: não me lembrarei mais do meu passado. Está no lago do esquecimento.
Não importa o que eu fiz, não importa por onde andei, não importa o que eu vivi, o que importa é quem eu sou hoje. Nessa travessia, não tem como voltar. Número 2, alargando a minha visão. Vamos dizer isso bem alto? Alargando a minha visão. E aí eu precisei pensar em qual personagem eu iria para ilustrar, e eu pensei em quem? Em Gideão. Por que eu pensei em Gideão? Me dá o outro aí. Eu pensei em Gideão. Eu pensei em Gideão porque Gideão estava malhando trigo aonde? Na eira. A tendência era que os gibeonitas mais uma vez causassem dano. Aí eu descobri algo fantástico. Por que Gideão reagiu? Porque mais uma vez não foi Gideão que foi atrás de Deus, como não foi Jacó que foi atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de Gideão. Ele mandou um anjo lá. Por quê? Porque Gideão estava na eira. E o que significa a eira? Diga assim comigo: lugar aberto, lugar amplo. Diga assim: lugar de visão grande. Lugar de visão grande. Você está pretendendo o quê? Abrir algo pequeno? Nem abra. Você está pretendendo o quê? Viver uma vida mesquinha? Não viva. Você está pretendendo o quê? O que você quer? O que você quer tem que ser além do natural. Porque Deus precisa se manifestar na sua vida. Para você dar glória a Deus. Para você poder dizer assim: foi Deus que fez isso. Eu saí daqui e fui para ali, foi Deus que fez isso. Eu saí dessa situação, foi para essa situação, foi Deus que fez isso. Eu fiz isso, mas foi Deus que me levou a fazer isso. Eu me mudei disso, sabe? A minha vida mudou, porque Deus mudou a minha vida. Porque Deus, Ele é glorificado na eira da sua vida. Na eira da sua vida. Foi lá na eira que a visão de Gideão ampliou. E como é que a visão dele ampliou? O anjo já chegou falando que ele não estava acostumado a ouvir. Você não entendeu nada. O que você está acostumado a ouvir do seu marido? O que você está acostumado a ouvir dos seus filhos? O que você está acostumado a ouvir de alguns parentes? O que você está acostumado a ouvir de uma vizinha, de uns amigos, de pseudos amigos, colegas? O que você está acostumado a ouvir? Algumas palavras boas ou algumas palavras pejorativas? Por que você se preocupa tanto com o que os outros falam sobre você? E você se nega a acreditar no que Deus fala para você? O anjo, quando aparece para Gideão, aquela palavra larga a visão dele. Se lembra o que o anjo falou para Gideão? Varão valoroso. Nunca ninguém da família tinha dito aquilo para ele. Nunca nenhum companheiro dele tinha dito aquilo para ele. Nunca ninguém falou aquilo para ele. Olha, meu irmão, eu tenho certeza que naquela hora Gideão deve ter olhado para o lado, tem ninguém não. Olhou para o outro, tem ninguém não. Olhou para trás, tem ninguém não. Eu? É, você. Mas cara, nunca ninguém falou isso para mim. Alguém já disse isso para você? Alguém já falou para você assim: você disse algo que ninguém nunca disse para mim?
Você falou algo que nunca ninguém falou para mim. E aquilo que aquela pessoa falou, que você nunca ouviu, de marido, de filho, de mulher, de esposa, de colega, de amigo, Deus usou alguém para falar com você. Quando o anjo do Senhor diz assim, varão valoroso, o cara se levanta. Sou eu? É você. Deus vai usar você para acabar com essa fanfarra desses gibeonitas. Deus vai usar você para mudar a vida da sua família. Mas quem eu, menor da minha casa? É você. Mas como ele fará isso? Já não pensa nisso, Gideão. Isso é para o futuro. Teu problema é ficar pensando como Deus vai fazer. Você às vezes se coloca numa posição tão ruim que você não acredita nada. Em nada. Eu nasci, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Tem uma história contada no Texas, nos Estados Unidos, que um dia eu li um livro a respeito desse fato, que duas irmãs, uma muito bonita, a outra muito mal cuidada. Então um fazendeiro da cidade chegou e deu um dote para o pai da mais bonita e falou assim, você quer quanto? Eu dou. Foi lá e pagou pela mais bonita. E o pai disse, que desgraça, eu vou ter que viver com essa filha pro resto da vida, ninguém nunca vai querer essa menina. Não penteia cabelo, não arruma o rosto, não faz nada, não colabora com nada para que eu possa ganhar um dinheiro com ela e ela ser feliz. Até que um dia, alguém muito mais rico que o fazendeiro estava no centro da cidade quando essa menina passou para ir comprar pão. E ele conseguiu ver nessa menina o que nunca nenhum homem tinha conseguido ver. Ele viu os olhos dela e falou, nunca vi olhos assim. E aí ele acompanhou ela até a casa dela, entrou na casa dela, olhou para o pai e disse assim, você quer vender ela? Eu quero vender não, quero dar. Só me dá despesa. Precisa pagar nada, pode levar. E o homem olha para ele e diz assim, você acha que com a fortuna que eu tenho, eu vou casar com alguém que não vale nada? Eu soube que o senhor vendeu a mais velha. Quanto foi que o homem deu? Um exemplo, 20 milhões de dólares, tá bom, eu dou 100 milhões de dólares por ela. Ele falou, o quê? 100 milhões de dólares. Agora, troca de roupa. Ela estava no quarto, ela ouviu, quando o homem falou 100 milhões de dólares, levantou. Olhou para o espelho, pegou o pente, passou o batom. E quando ela saiu do quarto, o pai olhou. Cadê sua irmã? Sou eu, pai. E aquele homem começou a andar naquela cidade com ela. A irmã dela morava na mesma cidade. E todo mundo, quando via as duas irmãs, dizia, aquela ali vale 20 milhões. Mas aquela ali vale 100 milhões. Você não entendeu nada. Teu marido diz, vale 1 milhão. Deus diz, vale a vida do meu filho. Diga assim, terceira coisa, tenha paciência comigo, eu já vou encerrar. Só falta essas duas. Diga assim comigo, valorizando as coisas pequenas. Olha para cá, antes de eu falar o que está escrito ali, eu preciso falar isso para vocês. O maior problema de muitas pessoas hoje é que elas não querem a toalha, elas querem a coroa. E Deus não dá coroa, Deus dá toalha. O que o senhor está dizendo, pastor? Melhora esse negócio aí que eu não entendi nada.
Toalha era muito usada por escravo, por servos. Coroa só era usada por rei. Eliseu, para ser melhor que Elias, serviu Elias durante 22 anos. O problema é que tem muita gente que não quer a toalha, quer a coroa. Muita gente não valoriza a toalha. A coroa é melhor. Mas quem te leva para a coroa é a toalha. Eu não sei se você está entendendo. Seja servo, seja serva, e um dia Deus irá te dar a coroa da vida para aqueles que o têm prometido. Sabe, irmãos, o problema é que a gente só valoriza coisa grande. Sabe, eu fico tão empolgado quando eu pego dízimos de R$2. E talvez você diga assim, você é doido, né, pastor? Você anota, o senhor coloca lá no esgafe o dízimo de R$2. Nossa, não é para você ficar colocando não, tá bom? É pela pessoa que entrega com sinceridade. Principalmente quando se trata de uma criança. E eu tenho crianças aqui que dizimam R$2, R$3. Eu tenho juniores aqui que dizimam R$2, R$3. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Daqui a uns 20 anos, essa criança vai estar dizimando aqui 30 mil. Ela vai estar dizimando aqui o sobrenatural. Sabe por quê? Ensina o caminho em que a criança deve andar, e ela nunca mais será pobre. E por que eu estou tirando a palavra desviar e colocando a pobreza? Porque todo desviado é semelhante ao pródigo que foi comer comida de porcos. Olha para cá. Eu bato muito numa tecla, até por ser de uma família na área de educação. Não deixe para colocar seu filho num bom colégio depois que ele já estiver adolescente. É agora, no jardim de infância, que você precisa fazer o maior investimento da sua vida. Não é despesa, é investimento. Não fica procurando coleginho barato e colocando nada contra o colégio barato, porque o meu colégio era barato. A Tainara estudou no meu colégio. Meu colégio era barato. Não é nada contra isso. Mas a verdade é que você tem que procurar uma educação de primeira qualidade para aquele que um dia honrará o seu nome. Para aquela que um dia honrará o seu nome. Diga comigo, valorize as pequenas coisas. Aponta o dedo para baixo e fala assim, valorize sua igreja. Deixa eu fazer um negócio que vai fazer bem para mim, tá bom? Aponta para cá e diz, valorize seu pastor. Valorize seu pastor. Ela olha para o lado e diz assim, me valoriza, viu? A última coisa. Se encontre com seu Deus. Você quer romper o sobrenatural? Deus não está no natural. Fica de pé comigo, vamos encerrar. Abraça a pessoa que está do teu lado e diga assim, você nunca vai achar Deus na dor de cabeça.
Você vai achar Deus no câncer, lá no tiroteio, lá no acidente. Aonde você vai achar Deus? Você vai achar Deus aonde você não pode resolver. Você vai achar Deus onde você não é o dono da situação. É ali que você vai achar Deus. Você vai achar Deus quando suas forças acabarem. Você vai achar Deus quando suas limitações forem enxergadas por você. Você vai achar Deus quando você vê que não tem outro caminho para você. Você tentou tudo, mas não tem. Você vai achar Deus quando você cansou de buscar respostas, mas não encontrou. Aí você vai achar Deus. Você vai achar Deus não quando você tiver sede dessa água que a vida dá, mas como lá a mulher da Samaritana. Você vai achar Deus quando você beber fonte das águas que vem dele. Rompa, invada esses princípios que eu acabei de te falar. Seja violenta esse ano. Para de ficar chorando pelos cantos. Você só vai criar ruga. Você só vai envelhecer. Não adianta. Deus não se sensibiliza com suas lágrimas. Ele não é emotivo. Se ele for emotivo, eu descobri uma maneira de tirar tudo dele. É só chorar. É só chorar que ele me dá. Mas quantas das vezes a gente já chorou por um parente e ele morreu? Se ele se emocionasse com a nossa oração, o parente não tinha morrido. Deus cura, 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 cura. Morreu. Agora, segunda-feira, o meu pastor interrompeu esse menino que apareceu na televisão aí, nos jornais, que foi comemorar o dia 31 e uma munição desceu e bateu na cabeça dele. Ele era membro da nossa igreja. Ele era membro do departamento Kids da igreja quadrangular de Mesquita, do pastor Elcio. Ele e a mãe dele, só os dois. Mas dia 31, a mãe decidiu que não ia romper o ano na igreja. Queria ficar com a família. Nada de errado nisso. Nada de errado. Mas um projétil de alguma pessoa, necessariamente pode nem ter sido um bandido, alguém que possuiu uma arma, que foi comemorar da forma mais grosseira e grotesca que existe, dando um tiro para o alto, sem ter a noção de que a munição dele não pode alcançar o céu, de que ela vai subir até uma determinada distância e depois ela vai descer. E ela desceu na cabeça do garoto. E aí, olha com os olhos naturais que você se desvia. Olha com os olhos naturais que você questiona Deus. Olha com os olhos naturais que você vai dizer assim: mas meu Deus, como é que o Senhor permite isso? Agora olha com os olhos sobrenaturais. A mãe perdeu um filho, Deus ganhou um anjo. O que é perda para você é ganho para Deus. Eu costumo dizer o seguinte: o único que conhece o nosso futuro é Deus. E se Deus nos chama num tempo desse, é porque há um propósito que essa mãe só vai descobrir quando chegar no céu. Eu sei que tem pessoas aqui que podem dizer melhor do que eu sobre perda, porque eu só perdi papai e mamãe. Mas deve ser muito difícil. Agora, enquanto você ficar olhando com seus olhos naturais, você vai buscando respostas. E você não tem respostas. Não tem respostas.
nem tem respostas. Então, eu prefiro acreditar que o mesmo Deus que um dia parou um homem muito influente chamado Saulo de Damasco e o fez cair do cavalo e mudou a vida dele, é o mesmo Deus que no natural eu possa discordar dele, mas quando eu levo uma vida sobrenatural, eu entendo que tudo que ele permite tem um propósito. Tem um propósito. Descubra isso e você terá descoberto o maior tesouro da sua vida. Não há nada aqui nesse mundo que seja melhor do que tem no céu. Valorize as coisas celestiais. Valorize Deus. Encontre, busque-o, clame-o, procure por Ele. Vá ao encontro dEle. Chore aos pés dEle. Tire 2023 para melhorar o seu relacionamento com Ele. Você está tão preocupado com bens materiais, Não se esqueça de uma coisa: busque primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é fiel. Eu tenho 57 anos. Eu estou na igreja até hoje. Se Deus fosse injusto, eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque Ele é fiel. Ele é fiel. Seja mais dependente de Deus. Não adianta você brigar com Ele. Você nunca vai vencê-lo. Jacó tentou e não conseguiu. Aceite a sua vontade, assim na terra como no céu. Feche os seus olhos.